Amém. Boa noite. Que bom que você veio à casa do Senhor. As meninas estavam cantando ali, eu me emocionei, né? Porque a gente é tão falho, miserável, pecador. E Deus amou tanto esse mundo que enviou seu Filho amado para que morresse por cada um de nós. Amém? E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Sobre esse Deus. Esse Deus, será que ele ainda fala conosco atualmente? Sabemos que Deus falou conosco no passado, com nossos antepassados, falou de muitas maneiras. Nós temos visitas aqui hoje? Alguém não é adventista? Ainda? Seja bem-vinda, irmã, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu estava pensando sobre o que eu vou pregar. É difícil demais pregar para vocês. Conhece mais do que eu, aí como é que faz, né, Welles? Fica complicado, né? Aí minha filha, esses dias ela me perguntou, né? Ela está estudando a Bíblia, graças a Deus. E aí agora ela está assistindo um daqueles vídeos do pastor Arilton sobre Daniel, né? Aí ela veio me perguntar, pai, a igreja católica ainda blasfema hoje? Aí eu falei assim para ela, não sei se vocês sabem, mas eu era católico, né? Até bem pouco tempo atrás, né? Aí eu falei assim para ela, filha, sim, por quê? Porque eles ainda hoje, você lá tem que se confessar para um padre, para um humano, para alguém como eu e você, pecador. E isso é se colocar no lugar de Deus, perdoar pecados. Só quem tem essa prerrogativa de perdoar pecados é Deus. E aí me veio, já sei sobre o que eu vou pregar, sobre Jesus, porque Jesus é o nosso quê? Mediador. E aí, como eu estava falando antes, Deus falou de várias maneiras no passado. Primeiro ele falava face a face com Adão, não era? Está lá, eu anotei aqui porque eu já não sou mais tão bom de memória como antes, né? Então está em Gênesis capítulo 3. Deus também falou com Moisés no meio de uma sarça ardente. Êxodo capítulo 3, verso 2 ao 6. Deus, veja só, falou com Balaão através de quê? Através de um jumento. Ele falou ao menino Samuel. Como é que ele falou ao menino Samuel? Chamou ele pelo nome, né? 1 Samuel 3,10. Ele falou para Elias com uma voz mansa e suave. 1 Reis, capítulo 19, verso 2. A Isaías, ele falou por meio de uma visão no templo. Isaías, capítulo 6, verso 1 ao 9. E a Oséias, que a gente estudou há pouco tempo, ele falou por meio das circunstâncias familiares dele, né? Oséias 1, 2. Mas todos esses modos de comunicação, eles têm uma coisa em comum. Sabe o que é? Que eles são incompletos. Por quê? Por que eles são incompletos? E é sobre isso que a gente vai estudar um pouquinho hoje. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 1. Enquanto vocês abrem, vamos orar mais uma vez a Deus? Oremos. Querido Deus, muito obrigado mais uma vez, porque o Senhor nos trouxe aqui à tua casa de oração para ouvir a tua palavra. Essa palavra que primeiramente chegou a mim, tocou o meu coração e hoje eu estou aqui para transmiti-la. Mas que eu me cale e fale a voz do seu Espírito Santo aos nossos ouvintes. Que o Senhor possa abençoar cada um aqui. Que o seu Espírito faça com que nós lembremos de todas as lições que nós já aprendemos
E, por favor, abra nossa mente e o nosso coração para aprender cada vez mais sobre a Tua Palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A gente vai ler vários textos. Eu vou pedir aqui para o Marcos colocar os textos aqui no projetor, que é para a gente poder adiantar um pouco. Mas vamos ler agora do capítulo 1 até o verso 4 de Hebreus. A gente vai ler vários textos, mas eu peço que vocês deixem marcado o capítulo 1 de Hebreus. Não saiam dele, coloca o dedinho lá, segura, que a gente vai falar muito sobre Hebreus hoje, tá bom? Especialmente o capítulo 1. Capítulo 1, verso 1 ao 4. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras ao nosso Pai, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um mais excelente nome do que eles. Amém? Paulo aqui nesse texto, ele está falando o quê? Que Deus ainda fala conosco. Ele falou no tempo dele, e hoje a Bíblia é mais atual do que nunca, ele também está falando. Só que nesses últimos dias ele ia falar através de quem? Do seu Filho, né? E ao longo da história, como a gente leu um pouquinho aqui, como eu falei para vocês, Deus tem entregado suas mensagens a diferentes destinatários e falando de diferentes maneiras. Deus, Ele não falou, Ele só não falou, apenas não falou por meio das palavras de Jesus, mas também por meio das ações dele e do seu caráter. A revelação de Deus é progressiva e contínua. Ao falar por meio das palavras e ações de Jesus, é o próprio Deus quem estava falando. Paulo, nesses versos que nós acabamos de ler, ele fez 7 afirmações sobre Jesus. E é sobre isso que a gente vai discorrer um pouquinho, para chegar à conclusão por que Jesus é o nosso mediador. Primeiro, Cristo é constituído herdeiro de todas as coisas. Não é o que está falando no texto aí? E aí vem a boa notícia. Mas a boa notícia é para aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Se vocês adiantarem um pouquinho até o verso 14, está falando assim: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A Bíblia está afirmando aí que Jesus é o herdeiro principal. Logo, seus seguidores são o quê? Co-herdeiros com ele. E hão de herdar a salvação. Com base no tema da herança, os primeiros cristãos afirmaram que Cristo, por meio da sua ressurreição e exaltação, recebeu uma herança celestial, compartilhada com os seus seguidores. Apocalipse 21, 7. Apocalipse 21, 7 diz o seguinte: que o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Essa deveria ser uma boa notícia para todos. Mas da mesma forma, a Bíblia afirma que muitos não herdarão o reino de Deus. A gente pode conferir isso em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 ao 10. Vocês podem abrir sua Bíblia, mas eu vou pedir para o Marcos projetar para a gente adiantar um pouquinho aqui, tá bom?
6, 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Infelizmente, para aqueles que não aceitam Jesus, não tem lugar no céu para esses. Porque nós temos que entregar nosso coração a Deus, mas mais do que entregar nosso coração a Deus, nós temos que deixar a nossa velha vida para trás, nós temos que deixar o pecado. Por isso, se ainda há alguma coisa que a gente precisa resolver, que a gente resolva logo, porque a salvação está aí, às portas. Jesus em breve voltará. Amém? Em segundo lugar, nos versos que a gente leu de Hebreus, do 1 ao 4, ainda no verso 2, ele fala assim, ó: Cristo foi o agente da criação do Pai. Porque fala lá, pelo qual também fez o universo, né? Cristo, como herdeiro, não é apenas o agente do tempo do fim, por meio de quem Deus fala nesses últimos dias, mas também é o agente da criação. João confirma isso no capítulo 1 de João, no verso 1 ao 3, bem conhecido, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Terceiro, ainda em Hebreus, lá no verso 3, 1, 3, fala que Cristo é o resplendor da glória de Deus. Algumas versões da Bíblia fala o brilho da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, que nem a gente leu. O termo grego, a expressão exata, é um caráter, indica uma marca impressa em um objeto. Antigamente, especialmente em moedas. Mas ambas as descrições de Jesus, como o brilho de Deus e como a expressão exata, mostram que ele é a representação completa e adequada do divino. Os dois compartilham a mesma expressão do ser. O que Paulo transmite aqui nesse texto é sinônimo do que o próprio Jesus testifica a cada um de nós. Lá em João, capítulo 1, verso 18. Ele fala assim, ó. João 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E mais à frente, no capítulo 14, verso 9, fala o quê? Quem sabe, hein? Quem vê a mim, vê ao Pai, né? Ó. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como diz, mostra-nos. Então, o próprio Jesus, ele está afirmando que ele é Deus. Não há melhor revelador de Deus do que o próprio Jesus Cristo. Se quisermos saber quem é Deus, nós devemos conhecer Jesus. Conhecer Jesus, nós temos que ter intimidade com Jesus. E para ter essa intimidade, o que a gente precisa fazer? Estudar a Bíblia e também ter uma vida de oração. Amém? Quarta afirmação que Paulo faz aí nesses versos. Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Cristo não apenas falou e as coisas vieram a existir, mas ele também sustenta a existência por sua palavra poderosa. Em Marcos, capítulo 2, verso 9, Jesus ordenou que um paralítico se levantasse e andasse. Ele ordenou. Em Mateus 8, 26, Jesus repreendeu os ventos do mar. E tudo ficou o quê? Ficou calmo. Jesus também deu uma última ordem para os seus discípulos, e essa ordem é para cada um de nós aqui. O que ele falou lá em Mateus 28, 19? Ide, pregai o evangelho a cada nação, tribo, língua, povo.
ensinando-nos tudo e batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eu pergunto para cada um de nós, qual será a resposta para essa ordem direta? Nós vamos sair para a ação ou vamos continuar só sentados nos bancos da igreja? Nós vamos ficar esperando que outros façam o nosso trabalho ou nós vamos entregar verdadeiramente, decididamente a vida para Cristo e fazer aquilo que Ele está nos pedindo? Jesus ainda fala, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, lá em João 14, 21. Guarda os meus mandamentos, as minhas ordens, a minha palavra. Ele falou tudo isso para cada um de nós. Amém? Quinto, Cristo fez a purificação dos pecados. Lá em Hebreus 1:3 fala isso. Aquele que foi um instrumento da atividade criativa de Deus, é também um instrumento de sua atividade salvífica, purificando o arrependido de seus pecados. Aí em Hebreus mesmo, no verso 9, no capítulo 9, verso 14, fala assim, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno. Assim mesmo, ofereceu sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O alto sacrifício de Cristo purifica a nossa consciência de obras mortas para servirmos de coração ao Deus vivo. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, fala o seguinte, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mesmo que o pecado nos suje, o sangue de Cristo ele tem poder para limpar. Não só limpar, mas também nos transformar. Não importa quão profundo seja essa mancha que tem em cada um de nós. Jesus oferece perdão e uma nova chance. Amém? Sexto, Cristo, depois de realizar sua obra expiatória, assentou-se à direita da majestade nas alturas, à direita de Deus, em algumas versões. Hebreus 1:3. Essa posição é uma alusão direta ao Salmo 110, verso 1, citado no final do primeiro capítulo, que fala o seguinte, sente à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Em Hebreus 1:13, Jesus disse ao Sinédrio essas mesmas palavras no julgamento. Ele falou assim, ó, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso. Ele não falou isso? Sétimo, Cristo se tornou tão superior aos anjos que herdou o mais excelente nome do que eles. Fala lá no capítulo 1, verso 4, que a gente leu por último. Quanto Cristo é superior aos anjos? Essa pergunta, ela é respondida na sequência das citações, se nós continuarmos aí em Hebreu, e lemos do verso 5 até o 14 aí do primeiro capítulo. Mas eu vou passando aqui para a gente poder adiantar, tá bom? Em Hebreus 1:6, mostra que Cristo merece adoração, ao contrário dos anjos, que não aceitam ser adorados. Lá em Apocalipse 19:10, fala assim, prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como vocês são. E os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, João ali naquele momento, ele estava tendo uma visão da festa que vai ser quando nós, se Deus quiser, estivermos lá no céu. Porque vai estar Jesus, vai estar os seus chamados, os seus escolhidos. E aí ele viu aquela cena, se maravilhou e foi se ajoelhar ali, prostrar o anjo. O anjo falou, não, eu sou igual a você. Ou seja, eu sou um ser criado, igual a você. Você deve render adoração somente a Deus. No capítulo 28 ainda de Apocalipse, nos versos 8 e 9, fala assim, eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E depois de ter ouvido e visto,
Prostei-me diante dos pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, profetas, e como são os que guardam a palavra desse livro. Adore a Deus. Voltando lá em Hebreus, capítulo 1, verso 8. Cristo tem um trono e um cetro. No verso 9, fala que ele foi ungido rei. E no verso 10, diz que criou os céus e a terra e está sentado à direita de Deus. Resumindo então, o que torna Cristo superior aos anjos? Como a gente viu lá no começo, Deus falou de muitas e diferentes maneiras aos nossos pais no passado. Mas nesses últimos dias, ele fala por meio do seu Filho, que se tornou herdeiro de todas as coisas, é o Criador de todas as coisas, é o reflexo do próprio Deus. Sustenta todas as coisas, fez a purificação dos pecados e sentou-se à direita de Deus. Assim, Cristo é exaltado acima dos anjos e é superior a eles, que são espíritos ministradores a serviço daqueles que herdarão a salvação. No verso 14 de Hebreus está falando. Ou seja, eles são espíritos ministradores a serviço de quem? De todos nós que herdamos a salvação. Além disso, ainda fala que ele é adorado e seu trono está sentado à direita de Deus. Ou seja, Cristo é o nosso rei. Amém? Por essas declarações, nós podemos dizer que Cristo é o nosso mediador. Alguém que se interpõe, se coloca ali para conversar, falar sobre os conflitos, dialogar entre eu e Deus, entre você e Deus. Para que nós possamos chegar a um acordo, né? Ou seja, estabelecer um relacionamento com Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, Paulo disse que só há o quê? Um mediador entre Deus e a humanidade. Quem é esse mediador? Cristo Jesus. Em Hebreus 8, 6, afirma também, é também mediador de superior aliança, ou mediador da nova aliança. Como diz em Hebreus capítulo 9, verso 15, 12, 24. Mas o que é essa nova aliança? Né? No Antigo Testamento, Deus estabeleceu um sistema de sacrifício, correto? Todos nós sabemos disso. No entanto, a perfeição moral não podia ser alcançada por meio desse sacerdócio, pois ele era falho e ineficaz. Por quê? Porque a perfeição moral não podia ser alcançada. Em Hebreus 10, 4, fala o seguinte: porque o sangue de animais não podia retirar pecados. E Hebreus 7, 23 fala assim: porque os sacerdotes eram mortais e, portanto, finitos. Mais do que isso, os sacerdotes, antes dele apresentar, né, o perdão do pecado do povo, eles tinham que se purificar antes. Está em Hebreus capítulo 5, verso 3, fala assim, né? Que eles não poderiam sacrificar sem antes se purificar pelos pecados deles próprios, para poderem, enfim, representar o pecado do povo de Israel. Por isso, essa aliança era falha e se tornou obsoleta com a chegada de quem? Com a chegada do sacrifício superior de Cristo e de seu sacerdócio. Nessa nova aliança, Deus não escolheu um sacerdote mortal, mas aquele que vive para sempre. Não havia mais oferta de animais que nunca poderiam tirar os pecados do povo. Aquilo ali era só uma representação do que Cristo viria fazer por cada um de nós. Cristo se ofereceu uma vez por todas. Hebreus 7, 27, 9, 14, 10, 12. Hebreus é um livro muito interessante para nós
decifrarmos essa questão do santuário e todo o trabalho que era necessário que Jesus realizasse para poder apagar, limpar toda a mancha, toda a impureza que tinha para cada um de nós. Ele veio para remover o pecado do meio do seu povo pelo seu próprio sacrifício. Hebreus 9, 26 está falando isso. Por quê? Porque ele precisava limpar a consciência das obras mortas. Hebreus 9, 14. Jesus é o mediador das bênçãos divinas para nós. Ele é o mediador na medida que também ele é um canal pelo qual flui a bênção divina. Então ele não só intermedia essa conversa entre nós e Deus, mas ele também é quem traz as bênçãos divinas, o perdão para cada um de nós. Então, se Cristo sustenta todas as coisas com a sua palavra poderosa, eu pergunto, como que ele tem sustentado cada um de nós? Como que ele tem sustentado vocês hoje? Eu não sei como é que vocês chegaram hoje. Aqui, quando o Ellison perguntou se alguém queria fazer algum pedido, alguma oração, alguns falaram, então, nós sabemos que cada um aqui tem suas lutas, né? Mas nós precisamos nos entregar a Jesus, para que Ele possa fazer essa mediação entre nós e Deus. Eu não sei quais lutas você tem enfrentado, muito menos quantas vezes você foi infiel, quantas vezes eu fui infiel na nossa parte na aliança. Mas eu pergunto para você hoje, vocês querem renovar essa aliança com Deus? Vocês querem se tornar co-herdeiro de Deus a partir do sacrifício de Jesus? E o que nós temos que fazer? Confiar, apenas confiar em Deus, no seu sacrifício, porque Ele ouve nossas petições, Ele leva ao Pai, porque Ele é nosso mediador. E junto, Ele traz essas bênçãos, como eu acabei de falar. E é essa mensagem que eu tinha para trazer para vocês hoje. Tive que dar uma corridinha, porque o tempo já foi, né? Deixa eu ver que horas tem. Aí, 9:02. Mas que Jesus possa abençoar e possa intermediar por cada um de nós a cada dia. Amém? Vamos renovar essa nossa aliança cantando, então? Fique de pé. Vamos cantar o hino 23, Louvai a Cristo.
Amém. Oremos. Querido Deus, Criador do céu e da terra, santificado seja teu nome. Mais uma vez teus filhos estão aqui, reunidos em teu nome, para poder louvar e exaltar ao nosso Deus, o grande e poderoso. Por favor, Senhor, que nós possamos nos apoderar das tuas bênçãos, que nós possamos nos apoderar das tuas palavras e te exaltar como nosso mediador. Que o Senhor possa levar nossas petições ao bom Deus e traz as bênçãos, para que nós possamos levar a tua palavra com força, honra, graça e perfeição. Que nós possamos ser purificados, que o Senhor possa fazer a sua boa obra e nos moldar a cada dia. Perdoa os nossos pecados, meu Deus. Nos dá coragem e força para falar aquelas pessoas que tanto necessitam ouvir a tua mensagem, que nós possamos ser seus mensageiros, como o Senhor falou em Mateus 28:19, que nós possamos levar o teu evangelho para onde nós formos. Por favor, meu Deus, agora eu te peço, perdoa os nossos pecados, nos leve em segurança e abençoe o nosso restante de semana. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim.